Vamos lá, pessoal, para mais uma aula. Vamos falar agora uma parte bem importante, a parte de fonologia. Vamos falar de acentuação gráfica e por aí vai. Então, olha só, na tela para vocês. Professor, vamos falar de acentuação gráfica? Vamos. Esse assunto aqui é o assunto mais importante quando a gente fala da parte de fonologia, ok? É a acentuação gráfica. Por que é mais importante? Porque para o nosso concurso é o que mais cai, beleza? No entanto, existem outras nuances que a gente precisa observar também, beleza? Então tá aí o Instagram do professor, para quem quiser seguir, vamos para cima. E olha só a frasezinha que eu trouxe para vocês. O importante é ganhar, sabia? Sempre, 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 sempre. Aí estão sendo ensinos pra gente. Tudo e sempre. Essa história de que o importante é competir não passa de pura demagogia. Todo mundo entra pra ganhar, gente. Se todo mundo entra pra ganhar na vida, é o certo você entrar também pra ganhar. Entra pra vencer. Então vamos aprender tudo que a gente precisa aprender. Professor, mais uma vez esse quadro? Isso, mais uma vez esse quadro pra gente relembrar que a gramática, ela tem sim diversas partes e dentre elas nós já estudamos a parte de morfologia e agora nós vamos estudar a parte de fonologia. Fono, vocês vão guardar essa palavrinha aqui, ó. Som. E isso daqui é tão importante que eu vou fazer observação aqui para vocês agora. Toda vez que você deixar de lado essa questão do som, eu não quero saber aqui de escrito, eu quero saber do que está saindo da sua boca. Qual o som que está saindo da sua boca? O que você está verbalizando? Isso é o mais importante quando a gente fala de fonologia. Por favor, gente, são partes completamente diferentes da gramática. E agora nós estamos onde? Em fonologia. Isso é tão importante que existem vários pegas de provas que eu vou estar sinalizando aqui para vocês, ok? Olha que interessante. O que a gente estuda quando a gente fala de acentuação gráfica? Gente, o que nós estudamos mesmo é justamente o acento agudo e o circunflexo. Grave é considerado um fenômeno. O fenômeno grave. O acento grave. Isso aqui é uma outra parte da gramática. É onde a gente estuda crase e é onde a gente estuda regência. Então, aqui, na nossa parte de acentuação gráfica, vocês vão guardar já a partir de agora. O que nós estudamos mesmo é justamente o acento agudo junto com o chapeuzinho, o acento circunflexo. Existe sim o som nasalizador, a palavra aqui, ó, não. Basta tampar o nariz e falar a palavra não. É um som nasalizador. Então, olha só. Esse sinalzinho aqui chamado de tio não é estudado aqui na parte de acentuação gráfica. Professor, sério, sério. A gente estuda ele sim na parte de fonologia. A gente vai ver algumas observações, ok? E o mais importante, como eu falei para vocês, volto a repetir, é a parte de acentuação gráfica. E é o que nós vamos focar aqui, beleza? Então, para que serve acento, professor? Para mostrar qual é a sílaba tônica, que é aquela mais forte. Então, a gente tem uma sílaba tônica, que é a mais forte. Aqui não é a tônica, é uma sílaba fraca, beleza? Então, a tônica é a mais forte dos vocábulos. A gente tem a abertura ou não de uma vogal. Imagina um ditongo aberto. El, ei, oi. É um ditongo. O que é ditongo? Oi. É o encontro de duas vogais, ok? Só que quando ela vem acentuada, oi. Ele está aberto, ok? E o fechado? Fechado é quando não tem acento. A flexão de número, eu quero saber se está no plural ou singular. Por exemplo, o verbo tem é diferente do verbo tem com acento circunflexo. Uai, professor, esse acento sinaliza o quê? Sinaliza que está o quê? No plural. Simples assim. E a gente vai observar essas ideias também. E as diferenças entre as palavras homônimas. O que é isso? Homônimas. São aquelas palavras que parecem. Então a gente precisa do acento, ok? Tanto o acento agudo quanto o circunflexo, para poder estar olhando e observando essas distinções aqui. Então vamos lá. Olha que interessante. A primeira coisa que a gente tem que saber é identificar a sílaba tônica.
E a sílaba tônica, a depender da sua classificação, ela será acentuada. Se é uma proparoxítona, se ela é uma paroxítona, se ela é uma oxítona. Então, olha que interessante. Professor, proparoxítonas, todas são acentuadas. Não importa se elas são reais ou se elas são aparentes. Uai, professor, essa nomenclatura eu nunca ouvi falar. Proparoxítonas aparentes é uma exceção, a gente vai também estudar esse assunto. Por quê? Porque a gente teve uma mudança no novo acordo ortográfico e dentre essas mudanças agora nós temos também monossílabos com mais de uma sílaba, monossílabos. Uai, professor, com apenas uma sílaba? Uai, como assim? Monossílabos tônicos, monossílabos com mais de uma sílaba. Então a gente vai observar também essas nuances, ok? E a depender de onde está a posição da nossa sílaba tônica, a palavra pode ser acentuada ou não, de acordo com a sua terminação. Ah, professor, então, proparoxítonas, independente da terminação, olha só, a palavra física não é a última mais forte, nem a penúltima, é a antepenúltima. Opa, se mostrou aqui pra gente que é a antepenúltima, deixa eu só diminuir um pouco aqui o calibre da caneta. A gente está diante de uma proparoxítona. Não é a última forte, nem a penúltima, é a antepenúltima. Ah, professor, tranquilo. Pois é. Todas as proparoxítonas são acentuadas e a gente vai observar também essa nuance. Aqui é só pra gente saber da sílaba tônica. Ó, estímulo não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Então, olha só que bacana. Estímulo. A gente tem aqui mais uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Ok? Ademais, olha que interessante. Espetáculos. Olos. Aqui a gente tem e o tá. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Espetá é a sílaba tônica. Culos. Então, o que a gente tem aqui? Mais uma nuance da qual a gente consegue observar que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, a sílaba tônica, múltiplas, não é plus, não é o x, é o mul. Múltiplas, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Quando a antepenúltima for a sílaba tônica, tá aqui, ó, pra gente, a sílaba tônica, em uma proparoxítona, o que ela vai ser, e todas são acentuadas, ok? Agora a gente teve uma mudança no novo acordo ortográfico, algumas escritas e algumas paroxítonas. A gente não conseguiu tirar o acento não caiu. E a gente vai chamar de proparoxítonas aparentes. Nesse primeiro momento, eu só quero que você guarde o seguinte: ela termina em uma vogal. Uai, professor, que pergunta é essa? Como assim vogal? Ó, o, a, o, a, o. Uai, professor, fonologicamente. Lembra que eu falei do som? Todo mundo, quando eu pergunto essa perguntinha aqui, quando eu faço essa perguntinha, o pessoal erra, por conta desse detalhe. A gente está falando de som. Olha só a perguntinha. Fonologicamente falando. Fonologicamente falando. Quantas vogais nós temos na língua portuguesa? Aí todo mundo vai falar, A, E, I, O, U são 5. Errado. Uai, professor, como assim? Eu aprendi a vida inteira. A, E, I, O. Uai, professor, são essas três? Exatamente. Essas três aqui são as que nós temos. A, E, I, O. São as três vogais que nós temos aqui na língua portuguesa. Uai, professor, e o I e o U? O I e o U, fonologicamente falando, a gente classifica como semivogais. Ah, professor, agora eu entendi. Mas o I e o U são vogais. Isso, mas eles são semivogais, são mais fracos. E aqui a gente tem terminações em vogais. Ok? Poderia ser um Ezinho aqui, ó. A, E, O. Olha a importância do estudo da fonologia na língua portuguesa. Eu te perguntei quantas vogais fonologicamente falando. Nós temos 3 e 2 semivogais.
3 vogais, A, E, O e 2 semivogais. IU. Isso é importante na fonologia. Agora, olha só. Ah, não, professor, mas no alfabeto, quantas vogais nós temos? 5. A, E, I, O, U. Agora, fonologicamente falando, de sons, A, E e O sempre serão vogais. São mais fortes. I e U sempre semivogais, mais fraquinhas. Beleza? É importante a gente observar essa nuance. Aqui a gente só está olhando a sílaba tônica, ok? Então vamos lá. O que são, professor? As paroxítonas. É quando nós não temos a última, nós temos a penúltima como sílaba tônica. Então, paroxítonas, ó, saudável. Não é a última, é o quê? A penúltima, sílaba tônica. Câncer. Não é a última, é a penúltima. Nós temos outra, o quê? Paroxítona. Amável. Não é a última, é a penúltima. Então, nós temos outras, o quê? Outra paroxítona. Dócil. Uai, professor, réptil, éden, açúcar, caráter, fóssil. Uai, professor, entendi. Aqui o senhor colocou exatamente exemplo daquelas paroxítonas que são acentuadas. Exato. Oxítonas. Terminou em vogal? Quais são as vogais? A, E e O. Todas são acentuadas. Ma, Pé e Pó. Ah, professor, monossílabas, uma sílaba só. Ok? Então são oxítonas monossilábicas e oxítonas com mais de uma sílaba. Terminou em vogal? A, E, O, em, ens são acentuadas. A gente vai ver todas as regrinhas. Então tá aqui, ó. Sofá, filé, dominó, ninguém, parabéns. O que nós temos aqui? As terminações daquelas oxítonas com mais de uma sílaba que são acentuadas. Então, quando a última sílaba for a tônica, oxítona. Quando for a penúltima, paroxítona. E quando for a antepenúltima, proparoxítona. Beleza? Vamos olhar regrinha por regrinha. Aqui, a gente tem uma grande diferenciação. Então, aqui, ó, existe uma diferenciação. São diferentes. E você não pode jamais esquecer isso aqui. Porque é questão de prova isso aqui, é batido. As oxítonas, elas são o quê? Diferente dos monossílabos tônicos. Ué, professor, calma. Nós temos oxítonas monossilábicas, oxítonas com mais de uma sílabas, ok? Oxítonas, daquelas que são terminadas em ditongos abertos, olha só, ditongos abertos. Mas nós temos uma outra classificação de acentuação gráfica que é chamada de monossílabos tônicos. Então, os monossílabos tônicos acentuam aqueles terminados em AEO, EL, EI, OI. Então, olha só. Lá, pé, só, pó, mes, pá, chá, nós, a, ré, céu, réis, dói. Olha os ditongos abertos aqui, ó. EL, EI, OI. El, ei, oi. El, ei, oi. Esses são os ditongos abertos. Monossílabos tônicos são diferentes de oxítonas. Só isso que você tem que guardar. Por quê? Professor, o examinador ele pode fazer essa maldade na minha prova, colocar um oxítona e um monossílabo tônico e perguntar o seguinte: tem a mesma classificação, a mesma regra? Pode. São regras distintas e a gente vai observar isso nas questões, ok? Então, o que vocês vão guardar aqui, no primeiro momento? Que todas aquelas oxítonas terminadas em vogais, A, E, O, assim como os monossílabos tônicos, olha só como é que se repete, ó. A, E, O, A, E, O. As oxítonas com mais uma sílaba. Ah, professor, então tá todo mundo no mesmo bolo. Exato! Mas, aí vocês vão acrescentar aí, ó. Também, vou colocar de outra cor. Em, ou terminou em ens. A gente também vai acentuar. E quando a gente fala também dos ditongos abertos, vou colocar de uma outra cor. Ei, el, oi. Nós vamos ter o quê? Aquelas palavras serão sempre acentuadas. Então, olha só que legal. Todas as vezes que as oxítonas, não importa se é oxítonas monossilábicas,
se é oxítonas com mais de uma sílaba, se é oxítona terminada em ditongo aberto. Todas são acentuadas quando termina em AEO, que são vogais, em ENS, EL, EI, OI, que são ditongos abertos. Professor, o que é um ditongo? Encontro de duas vogais. Por que é aberto? Uai, porque o mais forte está acentuado, ok? E os monossílabos tônicos? Aqueles que terminam em vogal. Terminou em vogal? Ótimo, é acentuado. E terminou o quê? Em ditongo aberto. Ei, oi, el. Então vocês vão guardar essa ideia aqui. Próximo. Professor, me dê o exemplo de oxítonas acentuadas. Ó, a última é a forte, ó. Chá, crachás, filé, purê. A gente tem aqui crochê, jacarés, dominó, metrô, ninguém, mantém, porém, também, harém, parabéns, armazém, amém. É a última. Quando a última sílaba for atônica, a gente tem o quê? Oxítonas. Por que todas essas são acentuadas? Simples. Ou ela termina em vogal, AEO, ok? Vogais, fonologicamente falando. Estamos falando de som, fonética. É importante você guardar isso. Ou ela termina em ou ens. Ah, verdade, professor. Por exemplo, parabéns, amém. Beleza? São oxítonas. A última sílaba é a tônica. Ó, sinalizei para os senhores, para as senhoras, a última sílaba é a tônica. Perfeito? Então tá aí. Quando a última sílaba for a tônica, a gente tem aqui de maneira pontual acentuação, ou seja, quando terminado em vogal, AEO em ENS. E, não se esqueçam, EI, OI e, olha só aqui, EL, que são o que? Os ditongos abertos, ok? EI, EL e OI. Não se esqueçam disso. EL, EI e OI, que são os nossos famosos ditongos abertos, beleza? Dando continuidade. Professor, na minha prova eu vi uma colocação pronominal, que a gente estuda lá em pronomes oblíquos átomos. A gente tem aqui, ó, um pronome oblíquo. Quando a gente tem esses pronomes em uma colocação pronominal, aí vem aquela perguntinha, acentua ou não acentua? Gente, cuidado. Muita gente erra isso aqui, você não vai errar. Olha só como é simples. Para fazer a classificação, você vai desconsiderar. Desconsiderar o quê? O pronome. Lo, los, las. É só desconsiderar. Aí a perguntinha. Toma. Opa. Encanta. Carregar. Amarrar. Amarrá-las. Amarrá-lo. Olha só, amarrá-la. O que aconteceu aqui, professor? A última sílaba é tônica, então é uma oxítona, e a gente pergunta: ela terminou em vogal? A, E, O. Uai, professor, todas terminaram em A. Então são o quê? Acentuadas. É só desconsiderar. Simples assim. Pouquíssimas pessoas colocam esse acento. Pouquíssimas pessoas acertam essas questões na hora da prova. Então, se cair, você vai acertar. Perfeito? Então, se é importante, vale a pena fazer uma anotação legal, né? Então eu fiz uma ficha para os senhores aqui, ó. Tomá-lo, encantá-lo, carregá-lo. Desconsidera, como é que eu faço? Ah, desconsidera o pronome e faz a classificação. Aqui nós temos oxítonas, terminada em vogal, a vogal A, beleza? Dando continuidade. Professor, então as oxítonas terminadas em ditongos abertos são acentuadas. Todas. Olha só. Infeliz a terra que não tem heróis. Heróis. Terminou em quê? Ois. Uai, professor. Terminou em oi, el, ei. O que acontece? São ditongos abertos. Encontro de duas vogais, ok? Acentuada. E aí todas são acentuadas. Olha que interessante. Por que o senhor está falando isso pra gente? Porque realmente caiu o acento naquelas palavras que tem o ditongo aberto ei
Por exemplo, ideia. Sério, professor? A gente vai falar sobre isso, ó. O EI e o OI. Mas só que ele recaiu, não foi nas oxítonas. Foi onde, professor? Vocês vão guardar. Nas paroxítonas. 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 Uai, professor. E até hoje existem pessoas que o quê? Até hoje existem pessoas que estão acentuando a palavra ideia. Heróico não tem mais acento. Por quê, professor? Olha só. Heróico. Não é oxítona. É o quê? É uma paroxítona. Não é a última mais forte, é a penúltima. E quando for uma paroxítona com ditongo oi e ei, não são mais acentuadas. Simples assim. Nós vamos ver esses exemplos aqui também, ok? Então, olha só. Dica mais que importante. Eu poderia ficar horas aqui tentando explicar para vocês quais são as terminações das paroxítonas que devem ser acentuadas. Sabe o que vocês vão guardar? Vocês vão guardar o seguinte: a paroxítona que cai na regra das oxítonas não são acentuadas. Todo o resto é. Então vamos lá. Quais são as regras das oxítonas, professor? A, E, O, em, ens, el, ei, oi. Lembram? Então olha só. Essas aqui são as regras das oxítonas. Oxítonas, não importa qual seja, se é oxítona monossilábica, se é oxítonas com mais de uma sílaba, não importa. As oxítonas terminadas em, aí vocês vão guardar vogal, ou a vogal A, ou a vogal E, ou a vogal O, em e ens, ou de tom aberto, el, ei, oi, todas são acentuadas. No entanto, qualquer paroxítona que terminar na regra das oxítonas, olha que fácil, não são acentuadas. Então eu não acentuo. Uai, professor, então é simples. Olha só. Aqui eu terminei em L, aqui eu terminei em R, aqui eu terminei em L, aqui eu terminei em L, L, R, R. Não é nenhuma das regras das oxítonas. Verdade? Então todas são acentuadas. Saudável, câncer, amável, aníbal, dócil, açúcar, caráter. Por que todas são acentuadas? Porque são paroxítonas que não são terminadas nas regras das oxítonas. Então vocês vão guardar essa ideia aqui. Aqui pode fazer um asterisco, que isso aqui vai facilitar a vida de vocês. Todas as paroxítonas são acentuadas, exceto aquelas terminadas nas regras das oxítonas. A E, O, são as três vogais, ó. El, ei, oi, em, ens. Acabou. Acabou. Então, as paroxítonas terminadas nas regras das oxítonas e das monossílabos, nos monossílabos tônicos, né, nas monossílabas tônicas, são, ou seja, não são acentuadas. Então, vocês vão guardar essa ideia aqui. Gente, essa dica aqui, ela vale ouro, ok? Ela vale ouro. Dando continuidade. Olha que legal. Aqui foi onde eu falei para vocês. Aqui eu vou dar uma dica muito boa. Ideia todo mundo já lembra e todo mundo já sabe, que é uma palavrinha que não se acentua mais. E joia, poucos lembram, mas vocês vão guardar, olha só. Então é só lembrar de uma joia, lembrar de ideia, e você vai falar o seguinte, ó. Essas duas aqui não acentuam mais. E todas as outras palavras que são semelhantes a elas duas também não vou acentuar mais. Então vamos fazer a separação? Olha só. A separação I, dei, a. Professor, a sílaba tônica, dei, é como se você estivesse gritando na casa da pessoa. I, dei, ya. E vale a pena, tá, pessoal? É bater palma e gritar mesmo. Você vai chamar lá uma pessoa. Aí, por exemplo, o nome da pessoa é plateia. Plateia. Ok? Então vamos lá. Não é
a última a sílaba tônica é a penúltima. Quando a penúltima for a sílaba tônica, nós estamos diante de uma paroxítona. Isso eu já sei, professor. Beleza? Então você vai guardar o seguinte. A paroxítona, quando eu tiver na paroxítona, tanto os ditongos ei e oi, não acentuo mais. Ok? Olha a palavra joia. Vamos ver a palavra joia. Olha só. Joia. Não é a última. Qual é a sílaba tônica? A penúltima. Então é uma paroxítona. Mas o que recai nessa paroxítona? O que recai nessa paroxítona é justamente o oi. Então vocês vão guardar o seguinte. Ei ou oi, quando recai na paroxítona, não se acentua mais. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Olha só. Estreia. Opa, ó o ei aqui, ó. Não acentua mais. Assembleia, não acentua mais. Europei, ó. Pei, não acentua mais. Plateia, não acentua mais. Geleia. Quando a paroxítona tiver tanto o ditongo aberto ei ou oi, não se acentua mais. Simples assim. Uai, professor, sério? Sério? Então as palavras que parecem. Então qual a dica que eu vou dar para vocês aqui? Guardem duas dessas palavrinhas aqui. Eu, professor Michael, guardei ideia e joia. Por quê? Porque a gente sabe que as mulheres amam joias, então fica mais fácil de lembrar. Então nem a palavra ideia, nem a palavra joia acentua-se mais, ok? Agora olha só. Herói. Vou repetir mais uma vez, porque é o que mais cai. Herói. Professor, a última tônica é um ditongo aberto. Oi. Beleza. Oi. Só que aqui a gente está diante de uma oxítona. Agora olha a palavra heróico. Olha o que aconteceu aqui em heróico. Heróico. Agora a sílaba tônica é o roi, mas não é aqui oxítona. Heróico é uma paroxítona. E nós observamos que a paroxítona, quando a sílaba tônica for ei ou oi, ok? O ditongo aberto, ele cair na paroxítona, não se acentua mais, ok? Jiboia, olha isso, oi. Androide, oi. Paranoico, oi. Troia, oi. Espermatozoide, celuloide, não se acentuam mais. Então isso aqui mudou, é uma nova atualização. Você não pode esquecer jamais essa informação. Então olha só, parece com ideia, tem a mesma classificação, que joia, não se acentua mais. Então só recaíram os dois. Quando a paroxítona tiver ali o ditongo aberto ei e oi, mais nenhum, somente esses dois, beleza? Então vamos lá, dando continuidade. Acentos extintos. Lembrem-se, ei e oi, somente. Ideia, plateia, europeia, joia, celuloide, paranoico, não se acentuam mais, beleza? Aqui nós temos as paroxítonas. E precisam guardar o seguinte. As paroxítonas, a gente tem que observar que não se acentuam mais aquelas que recaem o ei e o oi, e reforçando a ideia, estreia, assembleia, europeia, plateia, geleia, zaleia, diarreia, celuloide, coreia, coteia, heróico, jiboia, androide, paranoico, joia, tróia, espermatozoide. Se tem alguma palavra que você ainda escreve com acento, alguma dessas aqui, tá errado, ok? Então vocês vão guardar essa ideia aqui, que ela é importantíssima. Próxima regrinha é essa daqui, ó. Todas as proparoxítonas são acentuadas, não importa se elas são reais, não importa se elas são aparentes. Aqui tem uma observação muito importante que eu preciso fazer, mais simples, ok? Física, estímulo, espetáculo, raríssima, múltiplas,
Não é a última nem a penúltima, é a antepenúltima. Não é a última nem a penúltima, é a antepenúltima. Não é a última nem a penúltima, é a antepenúltima que é a forte, ó. Não é a última nem a penúltima, é a antepenúltima. Não é a última nem a penúltima, é a antepenúltima. Mas, professor, qual é a observação que eu preciso saber? Que por ter a mudança atual, ok? A mudança atual, algumas proparoxítonas eu não consigo retirar o acento. E nós vamos ver isso agora. Então, olha só. Última, penúltima e específicas, médico, álcool, máscara, álibi, náufrago. Todas as proparoxítonas são acentuadas, mesmo sendo as proparoxítonas aparentes. E vocês vão guardar essa ideia. Por quê? Aqui é o seguinte, pessoal. Só se o examinador pedir para você. Ponto final. Então o examinador tem que falar bem assim, ó. Na linha tal, a palavra tal é uma proparoxítona aparente? Ela é acentuada por meio de duas regras? O examinador tem que denunciar que ele quer uma proparoxítona aparente. É uma atualização, mas o examinador ele tem que pedir. Por isso que dificilmente cai. Isso daqui, na língua portuguesa, é o que nós chamamos de exceção. Isso aqui não é regra. É o que, professor? É uma exceção. Ok? A regra é todas as proparoxítonas são acentuadas. Beleza? Então vocês vão guardar essa ideia aqui. Isso aqui é uma exceção. Então vamos lá. Olha só que interessante. Professor, as antigas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, a gente não consegue tirar o acento. Então, antigamente era mediterrâneo e a gente pode também colocar mediterrâneo. Lenien, cia, solidaria, náusea. Perceberam que a gente tem aqui apenas as vogais fonologicamente falando? Vocês vão aprender em acentos diferenciais, ó, A, E e O. São mais fortes, sempre vogais, semivogais e U, beleza? E aqui eu coloquei proparoxítonas aparentes, só pra gente ver, ó, estéreo, nível, enciclopédia, sempre terminando, olha só, a vogal ela sempre vai ficando sozinha, tá, gente? E por fim, eu coloquei aqui uma ficha, porque se é importante, né, a gente precisa guardar essa ideia. Então, curiosidades. A primeira, as proparoxítonas aparentes, elas existem. Só que elas são o quê? Elas são uma exceção da língua portuguesa. Vou colocar aqui de novo para vocês. Elas são o quê? Exceções. Beleza? São exceções na língua portuguesa. Então, dificilmente vai cair na sua prova, mas se cair, você tem que saber que existem. Então, mediterrâneo, solidaria, enciclopédia, vacuo, leniência, estéreo. Todos terminam o quê? Em ditongo. Ah, professor, aqueles ditongo, né? Isso. Só que a última sílaba vai ser uma vogal forte. A, um E ou um O. Beleza? E aí, curiosidade. A maior palavra da língua portuguesa, que é uma doença causada pelas cinzas do vulcão, pneumo ultramicroscópico vulcanoco niótico. Professor, o que é isso? Ela é uma proparoxítona. Então tá aí, ó. Olha só. Não é a última nem a penúltima, é a antepenúltima. Então a gente tem aqui o quê? Uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são o quê? Acentuadas. Legal, né? Uma regrinha muito importante, gente, é que não existe sílaba sem vogal. Então, toda sílaba tem uma vogal. E é importante a gente falar disso. Já já vocês vão saber por quê. Por fim, só para a gente findar a aula, antes de entrar, né, na próxima aula a gente vai ver os casos especiais. O que a gente tem que falar e perceber de acentuação gráficas? A gente tem que perceber que monossílabo tônico é uma coisa, oxítono é outra coisa, paroxítono é outra coisa e proparoxítono é outra coisa. Monossílabos tônicos, terminou em vogal? A, E, O, ou em ditongo aberto, E, El, Oi, são acentuados. Monossílabos tônicos, que são diferentes de oxítonas, não importa se é oxítonas monossilábicas ou com mais de uma sílaba.
A, E, O, em, ens, el, ei, oi. Todas são acentuadas. Oxítonas com mais de uma sílaba ou oxítonas monossilábicas. E as paroxítonas que terminam na regra das oxítonas, que são essas aqui, ó, eu não vou acentuar. Eu não acentuo. Então, vou colocar aqui, ó, de vermelho, ó. Não acentuo. E as proparoxítonas, olha a letra T. Todas são acentuadas. Bem tranquilo, né? Então, na provinha de vocês, a questão é simples, porque a questão já vem acentuada e o examinador pergunta o seguinte: tais palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra? Nós vamos ver questões para zerar as possibilidades de cobrança do examinador, beleza? Espero de coração que você tenha gostado dessa aula. Na próxima, a gente já vai entrar na parte de acentos diferenciais. Então, um forte abraço e até mais. Tamo juntos.